We shall continue from where we stopped, Vamos continuar onde nós paramos ontem, but we shall do a small recap. mas vamos fazer uma breve revisão. So if you've noticed in our few latest classes, we've been covering a lot of history. Nas nossas últimas aulas, nós cobrimos bastante história. Some history may be cumbersome and a lot of information. The history may be cumbersome and a lot of information. Essa história talvez seja um pouco cansativa e é muita informação. But my intention is to show that there's progression in everything that is happening on the lines. Mas o meu propósito é mostrar que em todas as nossas linhas há uma progressão. So some of you may not be up to all these historical facts that we're going into. Alguns de vocês talvez não estão cientes de todos esses fatos nos quais nós estamos entrando. But I pray that you can be able to see the principle behind it. Mas oro que vocês possam ver o princípio por trás. So today we're also going to look at some history and read some few articles. E assim, hoje também nós vamos entrar na história e ler alguns artigos. And I would like to encourage you that it's important for you to go and read it for yourself and search it out for yourself. E gostaria de encorajá-los de vocês pesquisarem e lerem esses artigos no seu tempo. For me, I trust that is how it sticks better in the mind. E eu pessoalmente sei que consigo gravar melhor na mente essas informações. So we have been considering the history of 2014. Então nós temos estado considerando a história de 2014. And we have been looking it in context of the union of church and state. E isso no contexto da união entre igreja e Estado. And because of the principle of threading, we have decided to go back and look at the beginnings from the time of the end. E por causa dos princípios de traçar a linha, nós voltamos para o começo, para o tempo do fim. So we began at 1989. E assim foi que nós começamos o 1989. And we say that 1989 it's our time of the end. E nós dizemos que 1989 é o nosso tempo do fim. But we also have two Christian organizations, Mas também temos duas organizações cristãs, Moral Majority and Christian Coalition. a Maioria Moral e a Coalição Cristã. So Moral Majority is being shut down. It's being dissolved. That's the word. A Maioria Moral foi dissolvida Because Jerry Falwell is saying that their work has already been done. porque Jerry Falwell achou que o objetivo dessa organização já havia sido cumprido. And the religious conservatives in America are now in place. E que agora os conservadores cristãos ou religiosos estão instalados já nos Estados Unidos. But we can see the formation of Moral Majority 10 years before. Mas nós vemos a formação da maioria moral 10 anos antes. It was formed in 1979. Foi formada em 1979. We say they were responsible for the election and re-election of Ronald Reagan. E nós dissemos que eles foram responsáveis pela eleição e reeleição de Ronald Reagan And they were also responsible for the election of George Bush. e também pela eleição de George Bush. Senior. O George Bush pai. So we have the transition from Reagan to George Bush. E assim temos essa transição de Reagan para Bush. And they believe that through the cooperation of their Christian rights into the government, they have achieved what they were looking for. E eles acreditam que por terem conseguido implementar essa direita cristã no governo, que eles cumpriram com o seu propósito. And we say that some of the issues that revolved around their campaign was family issues, equality issues, and gender issues. E nós mencionamos que alguns desses assuntos em que eles se envolveram foram questões de igualdade, questões de família
e questões de gênero. So they were against same-sex gender marriages. Eles eram opostos ao casamento do mesmo sexo. They also wanted to promote traditional family values. Eles também queriam promover os valores familiares tradicionais. And they were in opposition to the Equal Rights Amendment. E eles estavam em oposição à emenda dos direitos iguais. But we also saw that they were pushing for Christian prayers in public schools. Também vimos que eles estavam avançando essa ideia de ter orações nas escolas públicas. It was also interesting that the logo of the Republican Party and the logo of the moral majority are somehow similar. Também é interessante que o logotipo do Partido Republicano e o logotipo deles são muito semelhantes. And the moral majority logo is written God's own party. So they want to reckon God into their political party. E o logotipo dessa maioria moral tem como lema o partido próprio de Deus. And before it was dissolved, Jerry Falwell said that it is time for America to begin going back to God, back to the Bible and back to morality. E antes que essa organização foi dissolvida, Jerry Falwell disse que já chegou o tempo que a América volte, goes back to what? God, the Bible and Volte morality. para Deus, volte para a Bíblia e volte para a moralidade. So one more thing is when you look at the language of Jerry Falwell around the period of the time of the end, Outro assunto é se você for observar o que Jerry Falwell disse por volta desse período do tempo do fim. I believe you can go and check articles online. Eu creio que você pode ir e verificar artigos online. When he is speaking specifically about homosexuals, he says that they are vile and satanic. Com respeito aos homossexuais, ele faz algumas declarações dizendo que eles são vis e são satânicos, They are completely alienated completamente alienados, and they are like brute beasts. e são como bestas, como animais brutos. So these words led to the continual pushing of the gay rights movement. E essas palavras fizeram com que o movimento dos direitos gays it made the gay right movement strong. More stronger. Aham, They want e to push for their fortaleceu rights. esse movimento gay. Eles começaram a defender os seus direitos. And I believe we're going to see positive results, especially in the history of Barack Obama. E eu creio que, especialmente na história de Barack Obama, nós vemos então aqueles resultados desse trabalho, So we- positivos. Okay. So we have also Christian Coalition coming in 1989. Em 89 também temos a coalição cristã, coalizão cristã. So entrando. the Christian Coalition, Mhm. their motto is defending America's godly heritage. O logotipo deles, o lema deles é defender a herança divina dos Estados Unidos. And essentially, they are working under the premise or the issues surrounding the moral majority. They have almost the same issues. E eles defendem basicamente os mesmos assuntos da maioria moral. So the technique that the Christian Coalition used to influence the government A técnica que eles usaram para influenciar o governo americano is that they will pass guide voters' help to the people of the United States to vote for a certain candidate. Guide helps, voters' guides, like you publish a guide. Ok. O que eles fizeram foi publicar panfletos, guias para influenciar os eleitores, não? Na sua escolha. Okay, so in this voters' guide, they wanted to educate the people of America on the candidates they would like to choose in relation to family values.
E nesses guias, nesses panfletos, eles estavam esclarecendo a população acerca dos candidatos e como esses candidatos estavam se colocando com respeito aos valores de família. So if we had a candidate that was pro same-sex marriages, they were really against that candidate and they will defame him. Defend him? Defame? Defame. Se, por exemplo, tivéssemos algum político, candidato político que estaria a favor do casamento do mesmo sexo, eles então iriam expor isso de forma bem clara nesses guias, nesses panfletos e difamar essa pessoa. So the president of the Christian Coalition wrote a statement. I'm reading from here. Esse presidente dessa coalizão cristã, ele escreveu uma declaração. I quote her. She says, Christians need to play an active role in government again like never before. If we are going to be able to change policy and influence decisions, it is imperative that people of faith become committed to doing what Ronald Reagan called the hard work of freedom. E ela disse o seguinte, ela diz que os cristãos precisam, mais uma vez, desempenhar um papel ativo no governo, assim como nunca antes. Se nós pudéssemos poder mudar a política e influenciar decisões, então é mandatório que as pessoas que creem, os cristãos, sejam dedicados a fazer aquela obra que Ronald Reagan chamou aquele trabalho árduo de liberdade. So, in short, two of the summary points they're working with is to change government policy and to influence government decisions. Resumindo, 2 pontos chaves que ela está levantando aqui seria mudar ou modificar a política e influenciar decisões do governo. And they want to do that through voter guides that they always use. E isso eles querem fazer através desses guias ou panfletos para os eleitores. So you can read more about Christian Coalition. Vocês podem pesquisar mais sobre a coalizão cristã. So I want to jump to the history of 9/11. E eu quero agora fazer um salto, quero avançar para a história do 11 de setembro. So when Christian Coalition starts at 1989, it progresses to replace the moral majority. Então, quando essa coalizão ela surge em 1989, ela avança e toma o lugar dessa maioria moral. Yesterday we said Christian Coalition was formed by Pat Robertson. Ontem nós mencionamos que essa coalizão cristã foi fundada por Pat Robertson. He was a strong evangelical conservative Baptist church pastor. Ele era um pastor bastante um pastor batista bastante conservador. And he had the same ideas just like the moral majority. E ele defendia essas mesmas ideias da maioria moral. So if someone is familiar enough, he is the one that always headed the 700 Club, if someone used to watch it. The 700 Club? Yeah. There's a program that What was did he called, do with it? he was the one leading it. Okay. It was a TV program called 700 Club. Se alguém de vocês estiver familiarizado, era ele que estava na frente desse Clube dos 700. Não sei se vocês estão familiarizados com isso. And they used to weigh in on political issues in this Christian channel. Isso é a TV channel. Yeah, it's a TV program. Tá? É um programa na televisão. Tá? E ele era a voz principal que dava opiniões políticas nesse canal ou nesse programa de televisão. So when we come to 9/11, we have the crisis of the Twin Towers. Então, 11 de setembro, nós chegamos à crise das Torres Gêmeas. And in this here, we also have the input of Pat Robertson through the Christian Coalition. We have the input of Pat Robertson
through the Christian Coalition. Então nós temos aqui o Pat Robertson, ele dá a sua opinião através dessa coalizão cristã. And he says that 9/11 has happened because America has abandoned God as a nation, and they have tolerated feminists, abortionists, and homosexuals. E ele disse que esse incidente do 11 de setembro aconteceu porque Deus abandonou, a América abandonou Deus como nação, eles por terem tolerado feminismo, o aborto, os homossexuais. So E in the last sentence as well, God is punishing. The United States. Did you read the last sentence? God is punishing the United States for the sins. No, I've not Okay. read it. So we have homosexuals, feminists, and abortionists. Então, aqui menciona homossexuais, feministas e os a favor do aborto. That the United States is not moral enough and they do not want to involve God into their state affairs. Então, sendo assim, os Estados Unidos não têm suficiente moral. Eles não querem incluir Deus na sua política. So when you look at the Constitution of the United States, Então, se vocês observam a Constituição dos Estados Unidos, the purpose of the Constitution of the United States is to protect the minority group. devemos lembrar que o propósito da Constituição é defender as minorias. When the pioneer like A.T. Jones, when he was reasoning from the Constitution, he said that the majority can protect themselves, hence the Constitution protects the minority. Se vocês lembrarem dos pioneiros, A.T. Jones, especialmente quando ele faz o caso dele, usando a Constituição, ele diz que a maioria já está na maioria para se defender. Agora, a minoria precisa ser protegida pela Constituição. So when you have an attack on these three minor groups in the United States, we have a violation of the Constitution. Então, sendo que ocorre um ataque contra esses três grupos de minorias, podemos ver aqui um ataque ou uma violação da Constituição americana. So also at 9/11, we have the passing of the Patriot Act. No 11 de setembro também temos a aprovação do Ato Patriota. There is a group called Americans United for the Separation of Church and State. Existe um grupo que se chama América Unida para a Separação de Igreja e Estado. So this group is fighting for the separation of church and state. E esse grupo ele está lutando pela separação de igreja e Estado. And they say that the passing of the Patriot Act is an excuse to fight against the Constitution. E eles dizem que o passar do ato patriótico é uma desculpa para atacar essa separação de igreja e Estado. So when the United States is passing the Patriot Act as a measure to curb against terrorism, Então, quando os Estados Unidos passam esse ato patriótico para se proteger contra o terrorismo, this group, America United for the Separation of Church and State, come forward to oppose it. temos esse grupo aqui que se chama Americanos Unidos pela Separação de Igreja e Estado. Eles se manifestam contra desse ato patriótico. They also wrote a paper concerning the event of 9/11. Eles também escreveram um artigo acerca dos eventos do 11 de setembro. And they say that the Patriot Act was just an excuse to infringe on the rights of the people. E eles dizem que esse ato patriótico foi apenas uma desculpa, um pretexto para poder limitar os direitos das pessoas. So how does the Patriot Act limit the rights of the people? E como é que esse ato patriótico está limitando os direitos das pessoas? Sister Jessica, how do you understand the Patriot Act limits the rights of the people? Irmã Jéssica, como é que você entende que esse ato patriótico está limitando os direitos das pessoas?
Or what was the purpose of the Patriot Act? How do you understand it? Qual foi o propósito do ato patriótico e como é que você entende? Eu não vi especificamente o que seria esse ato patriota, It's not that I'm particularly familiar with this Patriot Act, mas após 11 de setembro, que eu me lembre, as pessoas eram vigiadas ou elas não tinham muito direito de expressar as suas opiniões. but what I kind of remember is that after 9/11, people were kind of restricted and they kind of lost their freedom of free speech. E às vezes eram considerados como terroristas. And sometimes they were considered as terrorists. Okay. Oh. Rafa? A Constituição dos Estados Unidos prevê que, acho que está nos 10 primeiros, nos artigos, na Declaração de Direitos, Well, in the Constitution, it is declared in the first 10 basic rights que todo cidadão tem direito a um julgamento justo. that every citizen has a right for a just judgment or E just case before houve- court. houve uma mudança considerável na forma de lidar da justiça americana, And there was a considerable change that occurred in American justice. porque antes você era considerado inocente até que se prove o contrário. E, Previously, you had been considered innocent until one could prove the contrary. e agora, se você é suspeito de terrorismo, você é culpado até que se prove que você é inocente. Now, under the pretext of terrorism, you were considered as, how do you say, as guilty until you could prove your innocence. E a Constituição prevê também que você não é obrigado a fornecer provas contra você. Also, does the Constitution state that you are not required to give evidence against yourself. O ato patriota, ele viola o seu direito à privacidade de informação. The Patriot Act also it violates your right on privacy, E o governo tem acesso às suas informações, telefone e outras coisas. and the government has full access to your communication, like telephone, etc. Seria uma violação dos direitos de privacidade. So this is a violation against your rights on privacy. Okay, so that's the point I wanted to highlight on. Certo, esse é o ponto que eu queria ressaltar. The history from 1989, we are in an information war. Então, a partir dessa história de 1989, nós nos encontramos numa guerra de informação. And how the Patriot Act violates against the rights of the minorities by infringing on their right to free speech. Rights of the people. Would you repeat that? How the Patriot Act infringes on the rights of the people. Uhum. E eu queria também mostrar como é que esse ato patriótico acaba limitando os direitos das pessoas. It gives the government a leeway to go and access all your phone records, all your email records, all your interactions in media platforms. Esse ato ele permite que o governo tenha acesso a qualquer tipo de comunicação sua nos diferentes meios de comunicação de mídia. Without your consent, and they can use it against you. Isso sem o seu
sem seu conhecimento e eles podem usar isso contra você. So the basic right of a person to have free speech is infringed. Então, os direitos básicos de uma pessoa, free speech, Yeah. To freely express yourself. sim, eu entendo a palavra. I'm just asking if To- controlling your communication is an infringement on the right to speak. Yeah. Okay. Like they can monitor them without any court approval. Privacy Yeah, or free privacy. speech. Privacy. Privacy. Okay, that's what I was questioning. Então, que isso, na verdade, significa uma violação dos seus direitos de privacidade. So when we come in to the platform of Christianity or religion, Então, quando nós consideramos essa platform, or like, religion. Mhm. So we have the state, we have the church. Tá, religion. então quando consideramos o lado religioso, So the religious platform is also opposing the work of the United States government through the action of Americans United for Separation of Church and State. nós temos esse lado religioso também indo contra essa política dos Estados Unidos, no sentido que eles têm essa organização que se chama Americanos Unidos pela Separação de Igreja e Estado. But the Christian coalition, they are accusing the feminists, the abortionists, and the homosexual for the crisis at 9/11. Mas, ao outro lado, temos a coalizão cristã que acusa os homossexuais, feministas e aqueles a favor do aborto pelos acontecimentos do 11 de setembro. So also in 9/11 we have the phrase "In God We Trust" being introduced in public schools. No 11 de setembro também temos aqui esse lema, em Deus confiamos, sendo introduzido às escolas. There's a good history of how the phrase "In God We Trust" has been incorporated from state to state. Existe existe isso bem documentado, como esse lema foi incorporado nas escolas nos diversos estados. And it starts in the state of Mississippi. Isso começou no estado de Mississippi. So after the September 11 attacks in 2001, many public schools across the United States posted "In God We Trust" framed posters in their libraries, cafeterias, and classrooms. Depois desses acontecimentos do 11 de setembro, diversas escolas começaram a colocar, como que fala, esse lema, colocaram emoji bonitinho nas suas bibliotecas, nos seus refeitórios, à vista. So each school was required to have a board or a space for this word to be written, engraved, and posted in public places. E cada escola era requerida de ter algum lugar designado para mostrar esse lema, lugar acessível e público. So we saw this word "In God We Trust" in the history when we were looking at the Civil War in the United States. Agora, esse lema, em Deus confiamos, já nós mencionamos no contexto da Guerra Civil. We saw that in 1961 there is a Baptist pastor who seeks this word to be engraved in the coins of the currency. Vimos que em 61 há pastor batista que ele se manifesta para que esse lema seja impresso nas moedas. And this is first done in 1864. E isso ocorre pela primeira vez em 1864. So there is also a joint poll that was done by CNN, US Today, and Gallup in 2003. Foi feita uma pesquisa de opiniões que foi feita pela CNN, USA Today e Gallup. And it said that 90% of Americans support the inscription "In God We Trust" on US coins. E o resultado foi que
90% dos americanos eles apoiam que essa frase, esse lema, em Deus confiamos, seja impresso nas moedas. So as early as 9/11, we can see 90% of the support of the word in God we trust in the coins. Então, What? the coins. Yeah, it's okay. Então, já a partir do ano de setembro de 2001, nós já vemos que há um forte apoio. 90% das pessoas apoiam essa medida de imprimir esse lema na moeda, ou seja, também nas notas bancárias. So as early as 2003, we can say that majority of the Americans are negligent of the combination of church and state. Podemos dizer, então, que... where did you get 2003 from? 2003. Yes? It was a poll that Oh, was the done poll in was in 2003. 2003. Okay. Yeah. Então, aquela pesquisa foi feita em 2003 e nós vemos que a partir de 2003 já a grande maioria dos americanos não reconhecem o princípio de separação de igreja e Estado, ou são negligentes a respeito. Then in 2006, the state of Florida and the US Senate reaffirmed the word in God we trust to be the official motto of the United States of America. Em 2006, o estado da Flórida e o Senado, eles reafirmam que esse lema, em Deus confiamos, seja o lema oficial dos Estados Unidos. So 2006 was the 50th anniversary of its adoption, of the word in God we trust, since it was adopted. Então, 2006 foi o 50º, assim fala? 50º aniversário dessa adoção desse lema. And this year also Florida as a state adopted that phrase, in God we trust. In 2006 only? Yes. In the year 2006. 2006, o estado de Flórida aceitou esse lema também como oficial lema. I want to go to 3 more years. So in 2011, we have the United States House of Representatives. Em 2011, nós temos a Casa dos Representantes. They passed an additional resolution reaffirming in God we trust as the official motto of the United States. Eles passaram uma resolução reafirmando esse lema, em Deus confiamos, como o lema oficial. So the vote was 396 to 9 votes. O voto foi de 396 contra 9 votos. So majority of the House of Representatives were able to vote in God we trust as the official motto of the United States. Sendo assim, a grande maioria da Casa dos Representantes votou a favor da adoção desse lema, em Deus confiamos, como lema oficial. I want to jump to 2014. Quero agora avançar para 2014. On January 31st, the state of Mississippi Senate voted to add the word in God we trust in the state seal. Mississippi, no estado de Mississippi foi votado que esse lema, em Deus confiamos, seja implementado no selo ou no brasão oficial do estado. So I hope you understand that there is the seal of the United States as a nation and their state seals, individual state seals. Espero que vocês entendam que existem os brasões, o brasão oficial dos Estados Unidos e existe uma brasão que cada estado tem. So at the beginning, at 9/11, Mississippi passes the word in God we trust, and then in 2014 it adopts it in its state seal. No ano de setembro, nós vimos que o Mississippi, eles adotaram esse lema, em Deus confiamos, e em 2011 eles implementaram esse lema no seu brasão. And that was effective from July 1st, 2014. Isso entrou em vigor no 1º de julho 2014. Then in 2015, the state of Illinois and Texas, they announced that the words in God we trust will be on police squad cars.
2015, Illinois e Texas decidiram que esse lema "Em Deus confiamos" seja colocado também nos carros de polícia. So there was a local Freedom for Religion Foundation that demanded the word to be removed from the police vehicles. Houve uma organização que chama Liberdade o Livres de Religião, é uma fundação, e eles requeriam que essa frase fosse removida dos carros. But the response of the police chief of that state was that go away and fly a kite. Go fly a kite. How do I translate that? He just Mas o, responded to him, go fly a kite. yeah. Então, o chefe de polícia daquele estado simplesmente desconsiderou essa petição e mandou ele, sei lá, tem uma expressão aqui que eu não sei traduzir. Né? A organização chama... Freedom from Religious Foundation. Yeah. Seria a Fundação para Liberdade Livres de Religião. Seria isso. Ela vai colocar no quadro aqui. Não. Microfone você tem que usar. Foundation é uma fundação. Uma fundação. Não. Eles querem ser livres de religião. Freedom from Religion. religion. Religion Foundation. So in 2017 also, 2017, we have the famous Act 911. nós temos uma ata 911. So this was an act that was passed in Arkansas and Kentucky. Ato 911, esse ato foi passado em Arkansas e Kentucky. And it was a requirement for schools to display posters with the national motto. E também foi requerido das escolas que eles colocassem visivelmente esse lema "Em Deus confiamos" nas escolas. They were also to put this phrase in famous places Também essa or prominent frase, locations. essa frase deveria ser instalada, colocada em lugares de importância, lugares públicos. So in this act was passed in March 2017. Esse ato foi passado em março de 2017, And it was effective in two states, Arkansas and Kentucky. e ele entrou em vigor em 2 estados, Kentucky e Arkansas. Then in 2018, we also have the state of Florida passing the same bill in relation to In God We Trust. 2018, o estado de Flórida também passa essa mesma lei. So it was in March 2018, and a bill requiring Tennessee schools to prominently display the national motto in prominent places. March 18. 2018. 2018 foi também passado essa mesma lei no estado de Tennessee, para que essa frase seja colocada nos lugares públicos e nas escolas. Then recently in 2019, there is a California City Council in Bakersfield Recentemente, no ano atual 2019, no conselho de uma cidade chamado Bakersfield, na Califórnia, This was in June 2019. They voted that the word "In God We Trust" should be sticked in city police and fire vehicles. isso foi em junho de 2019, eles votaram que esse lema "Em Deus confiamos" seja colocado tanto nos carros de bombeiros e também carros de polícia. And it was easily passed with a majority vote. E essa petição passou
com facilidade, a maioria votou a favor. So you can also trace the word in God we trust from 9/11 all the way to 2019. Ou seja, vocês podem traçar esse lema em Deus confiamos lá a partir de 11 de setembro até 2019. You can see how individual states have been incorporating this word in their national motto and especially in public schools. E vocês podem ver como, ou podem traçar como diversos estados adotaram essa frase como lema ou como para ser colocado em lugares públicos e especialmente nas escolas. And this has been replicated from one state to the next. E isso foi adotado por um estado tras outro. So I want to leave that issue of in God we trust and go back to the history of 2004. Então, eu quero deixar esse assunto de em Deus confiamos por enquanto e quero voltar para o ano 2004. We still want to understand how Christian Coalition has been working throughout this history. Porque ainda nós queremos entender como foi que essa coalizão cristã trabalhou ou funcionou durante esse tempo todo. So in 2004, it's the re-election year of George Bush. 2004 é o ano de reeleição de George Bush. And this Pat Robertson is saying that God has shown him that Bush is to be re-elected into office. E Pat Robertson, ele declara que Deus lhe mostrou que George Bush deveria ser reeleito. And that the larger majority of the United States should back the presidency of George Bush. And he will win by a landslide. E que a maioria dos Estados Unidos iria apoiar a reeleição e que ele iria ganhar, landslide, por maioria. Like majority votes. Por maioria. That's fine. Só para ter esse termo aqui, certo? Eu não sei. Alguém pode pesquisar. Assim, pela maioria. So he says that Bush is going to win with a landslide, but Bush doesn't win with a landslide. We'll have to look this word up. I don't know how to say a landslide, like with a... Não, mas isso se refere a eleições, não? Landslide? No? Bom, eu não sei como traduzir, tá? Seria uma vitória eleitoral onde o candidato ele ganha por uma maioria surpreendente, tá? Uma grande maioria, um voto popular. I hope the point is home. Yeah, here it's defined as a landslide victory is an electoral victory in a political system when one candidate or party receives an overwhelming majority of the votes or seats in the elected body. It's like majority. So just a overwhelming Yeah. victory. But in that history, George Bush won through the electoral college votes. He did not win through a landslide. Mas nesse caso, George Bush ele não ganhou por uma grande maioria da população, mas ele acabou ganhando pelo, eu acho que chama do colégio eleitoral. So even in 2004, in the re-election of George Bush, this Pat Robertson
Robertson of the Christian Coalition is vocal to woo people to re-elect George Bush. Então, em 2004, nessa reeleição, Pat Robertson está bem ativo para influenciar essa eleição. In 2005, we have George Bush invading Iraq. Em 2005, nós temos a invasão do Iraque But you can sobre see, George Bush. but you can see steps beginning from around 2003. Mas, na verdade, você pode observar os primeiros passos já em 2003. We saw it was the same effort of his father to also invade Iraq after 1991. Nós vemos que já foi o pai dele, em 91, que já mostrava intenções de invadir o Iraque. And George Bush claims that God has told him to do so. God has told him to invade Iraq. Who? The father, the son? George the son. E o Bush filho, ele disse que foi Deus mesmo que instruiu ele que deve ter uma invasão ao Iraque. So in the history of 9/11 to the election of Donald Trump, we have George Bush, and George Bush is happy, saying that God is instructing his government. From 9/11 to Until the Trump's. election of Então, Obama. do 11 de setembro até a eleição de Trump, Obama. de Obama, nós temos. Who says that they're happy? George Bush himself. George Bush the That Jr. God is happy with Yeah. politics? God is happy directing him, and God is working with him. Ok, então, nesse tempo todo, Bush, ele diz que Deus está com ele, que está guiando ele nos assuntos políticos. And this is substantiated or supported by this guy, Pat Robertson. E Pat Robertson, ele afirma isso. So in 2014, we have Obama. He's in office. Em 2014, Obama está presidente. And we know that Obama was good as a president in the separation of church and state. Sabemos que Obama foi bom no sentido de separação de igreja e Estado. Him being having a background on civil rights law, he was able to understand the importance of the Constitution to the American people. Então, sendo que ele teve um histórico, ele entendia bem sobre os direitos civis, ele entendia a importância em defender a Constituição para os Estados ou para a população americana. Okay. It is also the 150th anniversary of the Gettysburg Address, and he intentionally leaves the word under God from his speech. E também foi o 150º, como que fala? 150th? 150 anos de aniversário do discurso de Gettysburg. E nesse discurso, Obama, ele... o 150 centenário. Ele deixa por fora essa frase sobre Deus, o debate de Deus. We also have the beginning work of Steve Bannon, who was the campaign manager of the campaign of Trump. E também começa aqui o trabalho de Steve Bannon, que ele era envolvido na campanha eleitoral de Trump. And his policies that he wants to make America great again. E sua política é que ele quer tornar a América grande novamente. And since that work, he's working closely with the Republican Party to look for a suitable candidate to replace Obama. E desde então, eles têm colaborado com o Partido Republicano para encontrar um candidato para substituir Obama. So when Obama intentionally leaves the word under God in his speech, it infuriates the conservative evangelical base. Então, quando Obama, naquele discurso, ele exclui aquela expressão debaixo de Deus, isso deixa os cristãos conservadores muito irritados. So here is the election of Obama. Aqui, 2008, eleição de Obama.
Then we said in 2012, Trump joins the Republican Party. 2012, Trump se juntou ao Partido dos Republicanos. And this is an influential car for him to be able to win the presidency in 2016. E isto é um veículo de grande importância para ele ganhar as eleições em 2016. So in 2015, we have the gay law being passed. 2015 foi passado uma lei chamada Lei dos Gays, And it allows for same-sex marriages to happen. que permitia o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. And the Republican Party does not see a great leader in Obama because of this law. E os republicanos, eles negam o papel de líder de Obama, sendo que ele se manifestou e passou essa lei. And the grooming of Donald Trump has been continuing for a period of time from around 2013, 2014. The what? Grooming? Groom. Like groom a leader. Okay. Not sure what this several meaning of this word. Like preparing a leader. A preparação de Trump como candidato, então, começa naqueles tempos. And then I believe in 2016, he announces his candidacy for presidency. 2015. 2015, então ele anuncia que ele vai se candidatar como presidente. So in 2016, he's elected by 81% of evangelical support base. He's elected 2016. Okay, but these 81 are of those who Evangelical. voted for him. The 81 are evangelical? Uh-huh. Ok. Então, 80% dos que votaram para ele em 2016 eram evangélicos. So majority of the evangelicals in relation to the Republican Party have voted for Donald Trump. And that's the candidate they've been wanting. Então, é uma grande maioria evangélica que votou a favor de Trump. Foi ele o candidato que eles queriam. So he has been against same-sex marriages. He has been against feminist marriages. He has been against women's rights and all those issues. Então, Trump, ele é contra o casamento do mesmo sexo, contra feminismo, contra os direitos da mulher, etc. And the Republican Party and evangelical Christians, they feel that America is getting back to its beginning roots. E esses conservadores cristãos, o Partido Republicano tem impressão que eles estão finalmente voltando às suas raízes. And he has been trying as much as he can to defame women, to defame minority groups in the United States. E ele se destacou difamando minorias, mulheres, etc. So in the history of 2018 to 2019, which we're going to look at tomorrow, 2018? yeah, Na história de 2018 a 2019, que vamos olhar amanhã, we have the organization of Project Blitz, who want to take control of the government through conservative ways. temos aqui esse projeto Blitz sendo implementado e a ideia é tomar controle do governo através de meios conservadores. So we have the same players like Pat Robertson, Temos as mesmas pessoas envolvidas aqui, Pat Robertson. We also said that the spiritual advisor of Donald Trump, Paula White, is also involved. Também mencionamos que a conselheira espiritual Paula White também está envolvida. And we also have the son of Jerry Falwell Jr. E também o filho de Jerry Falwell, sendo Jerry Falwell Jr., também está envolvido. Among other people which we're going to look at tomorrow. Entre outras pessoas que nós vamos mencionar amanhã. They're very instrumental in running out the campaign of Church and State from 2018. E eles são bastante importantes em
implementar essa questão de união igreja e Estado desde 2018. So we can see that in this history of progression, there is a metamorphosis of how groups relate or how groups bring together church and state. Então nós vemos que nessa linha toda há uma metamorfose, uma transição, como esses grupos diferentes avançam essa questão da união entre igreja e Estado. And their main point is to take back America to be a Christian nation. E o ponto principal deles é guiar os Estados Unidos de volta para serem uma nação cristã. And to make Christianity as the national religion of the United States. E tornar a cristandade a religião principal dos Estados Unidos. So far, in summary, we can see the moral majority, the Christian coalition playing a big part until the history of Donald Trump. Então nós vemos aqui que essa maioria moral, essa coalizão cristã, eles desempenharam um papel significante até esse tempo da eleição de Donald Trump. But there is this organization, Americans United for the Separation of Church and State, is also opposing their work. Mas essa organização de americanos unidos pela separação de igreja e Estado também está presente e eles estão se opondo a esse trabalho deles. So they were vocal in the history of 1989, they were vocal in the history of 9/11, they were vocal in the history of 2014, and they are vocal in the history of 2019. Eles se manifestaram tanto na história de 1989, como também do 11 de setembro, 2014 e 2018, 2019 também. So in this history, we can also see that in the external world there is two streams of information. Nós podemos observar que também na linha externa, no mundo também existem duas correntes de informação. So last point, we said that the civil war begins at 9/11. Último ponto, nós mencionamos que essa guerra civil começou no marco do 11 de setembro And it ends at 2019. e ele encerrou no marco de 2019. At the beginning half, the Democrats are winning. Na primeira metade, os democratas estavam ganhando. At the later half, the Republicans are winning. Na segunda metade, os republicanos estavam ganhando. So we can see the pattern of the civil war at least being replicated. Então nós podemos observar como esse padrão da guerra civil está se repetindo. So we can see that in this line it will be a history of success for the unity of church and state. Podemos ver que, então, nessa parte da linha, a união de igreja e Estado será bem sucedida. But so far we have not seen any work or any issue to do with Sabbath Sunday. E até agora nós temos visto nada com respeito à questão do sábado e domingo. So at least now I think we have 4 witnesses to show that a Sunday law can be there without the issue of Sabbath Sunday issue. E eu creio que até agora já temos 4 testemunhas que nos mostram que a questão do decreto dominical pode ocorrer sem ter que ver com a questão do sábado e domingo. So the history of Daniel 2, the history of the 1260, the issue of slavery in the United States, and our progressive line. A história de Daniel 2, a história dos 1260, Daniel 2, 1260, Slavery. a questão da escravidão e a nossa linha progressiva nos mostram isso. So tomorrow we shall finish with this line, then we shall make summaries and reviews in our last classes. Amanhã nós vamos encerrar essa linha e em seguida nós vamos revisar e vamos recapitular as nossas aulas. So let's pray to end this class. Vamos orar? Heavenly Father, we want to thank you for being with us. Pai Celestial, obrigado por estar conosco. I pray that you may guide us even as we walk in this platform of truth. Oro que
o Senhor nos acompanhe ao caminharmos nessa plataforma da verdade. Our minds may be seared with the gospel of truth. Que as nossas mentes sejam seladas com a verdade do Evangelho. And our characters may be transformed in the image of Jesus. E que os nossos caráteres sejam transformados conforme a imagem de Cristo. Bless us as our semester is almost coming to an end. Abençoe-nos agora quase já encerrando esse trimestre. I hope and believe that our Christian experience has deepened and has been broadened. Eu oro e espero que a nossa experiência cristã se tenha aprofundado e ampliado. Be with us until we meet again. I pray in Jesus' name. Continue Amém. conosco até nós nos encontrarmos novamente. Oro em nome de Jesus. Amém.